Como repensar o nosso lugar. Lucas Ventura, Natália Lage e Carolina Freitas. A Aerospace apresentam a segunda edição do Flipetrópolis. Vai começar mais uma atividade do festival. Compartilhe os melhores momentos na rede social @Flipetrópolis e use a hashtag Flipetrópolis. Acesse nosso site. O vídeo a seguir possui recursos de legenda e libras. Apresenta cenas dinâmicas que registram diversas manifestações culturais de todas as regiões do Brasil, ambientado tanto nas ruas, nos palcos, como em grandes eventos e produções ou ambientes intimistas. O vídeo é plural, com agentes culturais de todas as idades, etnias, roupas e figurinos coloridos próprios de cada expressão cultural. A cultura é um dos mais preciosos instrumentos de democracia. É um canal de expressão plural que permite a convivência de diferentes vozes, histórias e visões de mundo. E por isso a cultura, tal qual a democracia, deve ser defendida e fortalecida. Essa é a função da Lei Rouanet, a principal política pública de incentivo à cultura brasileira. Com ela, perseguimos a missão de assegurar o acesso democrático à produção e à difusão cultural. Ao longo de mais de 3 décadas, a Rouanet permitiu que inúmeras iniciativas culturais, antes inviáveis, ganhassem o mundo. Revelou histórias, preservou tradições e transformou vidas. Lei Rouanet, há 33 anos tornando a cultura brasileira mais plural, acessível e democrática. Logos: Lei Rouanet, Ministério da Cultura, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Inicia-se o vídeo institucional da Caixa Cultural. Ao longo da narrativa, há imagens de ambientes diversos, como uma casa de concertos antiga, um casal sentado no banco de um parque, entre outros. Em cada imagem, há, em locais específicos, desenhos em preto e branco animados que ilustram um maestro, apresentações de teatro, entre outros. A roda de conversa acontece em um palco, onde 3 poltronas brancas foram dispostas de maneira centralizada, intercaladas por 2 mesinhas que carregam garrafas de água e livros. O fundo é composto por um grande banner que ocupa toda a extensão do palco, em tons de rosa, rosa claro, verde claro, azul claro e lilás. Sobreposto de cima deste banner, de maneira centralizada vertical, há outro banner grande, onde centralizado está a logomarca do segundo Flipetrópolis, em tons de branco, verde claro, lilás, rosa e rosa claro. Na esquerda, posicionada na parede, há um telão que passa ao vivo a roda de conversa em questão e os intérpretes de Libras. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é Lucas Ventura, um homem negro de cabelos cacheados, longos de tom castanho escuro. Ele traja camiseta de botões de mangas curtas, estampada de preto e branco e calça branca. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A segunda pessoa sentada é Carolina Freitas, uma mulher branca de cabelos lisos e escuros, cujo comprimento lhe passa um pouco os ombros. Ela traja blusa preta e por cima usa um casaco branco e calça branca estampada com preto. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A terceira e última pessoa sentada é Natália da Paz, uma mulher branca de cabelos ondulados escuros, cujo comprimento lhe passa os ombros. Ela traja blusa branca, por cima usa uma camiseta de botões de mangas compridas de tom verde musgo e calça bege. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. Ao longo do vídeo, a plateia é filmada e está cheia. Ao final da roda de conversa, a plateia é convidada a interagir, os que falam recebem um microfone. No canto inferior direito do vídeo em questão, estão do início ao fim os intérpretes de Libras. Eles se intercalam ao longo do vídeo entre diferentes mulheres e homens que trajam blusa preta. Eles traduzem simultaneamente tudo o que é falado. Da ciência, seja ela qual for, ela parte muito de quem produz essa ciência, né? Então, se a partir desses atravessamentos, a partir dessas experiências e dessas vivências desses cientistas, desses historiadores, desses sujeitos que produzem, é literalmente um outro olhar, com outras metodologias e por aí vai. E daí o livro está muito carregado, né, desse ímpeto da juventude, né, Natália? Nós, na verdade, hoje, tanto eu quanto a Natália, somos doutorandos, mas o livro ele surge enquanto proposta no final da nossa graduação. Foi uma proposta audaciosa de reunir
tanto eu quanto ela pesquisamos Petrópolis, né? Mas identificávamos ali naquele momento, finalzinho de 2020, que a historiografia ela precisava ser atualizada, e a gente identificou que havia uma série de outros pesquisadores, enfim, e que estavam produzindo história com abordagens atualizadas, enfim, com metodologias atualizadas, e a gente resolveu, sem nenhum recurso naquele momento, de pensar um projeto de reunir esse pessoal. Como que a gente vai fazer isso? Né? Não sabíamos como fazer um livro, não sabíamos como organizar um livro, e aprendemos nesse processo de quase 5 anos, né, a produzir o livro. Quando a gente começou a fazer os convites, na verdade, no início de 2021, ainda falei com a Natália, Natália, é isso, né, a gente está convidando, mas a gente não estava muito acreditando, né, que as pessoas iam, vamos, então a gente topa, porque a gente já falava, olha, não temos recursos, temos um projeto e temos caminhos a serem seguidos. Se a gente vai conseguir seguir esses caminhos, a gente não sabe. Mas, finalmente, temos o livro finalizado, um livro com 31 autores, né, desde autores renomados como Lilia Schwartz, Paulo Knaus, Ismênia de Lima Martins, como alunos que, à época, estavam na graduação ainda. Né? Então, além de tudo, o livro é um grande encontro, né, Natália? Exato. De acreditar que é possível, sim, unir gerações e é possível, sim, fazer uma outra historiografia com novas ideias, com novas teses, com novas teorias e novas metodologias, né, Nath? Sim. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui também com vocês. O Lucas já me apresentou mais ou menos, então vocês já estão me conhecendo. Bem, e eu acho que, respondendo a tua pergunta, Carol, foi um desafio também no quesito de nós, enquanto, como o Lucas disse, profissionais dentro da nossa área, né? Estava começando a caminhar ali. E é muito difícil, né? Abrir, principalmente aqui na cidade de Petrópolis, a gente conseguir um caminho aí para novos olhares, novos pensamentos. Então, também foi um ato muito de coragem, acredito. Talvez uma coragem que é muito natural de pessoas da nossa idade. Nós temos 27 anos, então acho que também é legal para as pessoas saberem. Então, eu acho que essa coragem, esse vamos tentar, a gente sempre pensou em todo o processo de construção do livro, desde o pensamento das temáticas que iam compor tudo, era o não a gente já tem, vamos atrás do sim. Então, os convites a gente já tinha um não, né? Mas a gente queria muito que isso acontecesse. E essa iniciativa do livro surgiu enquanto nós éramos graduandos, a gente se formou, né, na graduação aqui na UCP, na Universidade Católica de Petrópolis, e enquanto estávamos ali, tanto eu quanto o Lucas começamos a nos indagar pelo que estava ao nosso entorno, que era a cidade de Petrópolis e peculiaridades que nos despertavam inquietações. E quando a gente foi procurar obras historiográficas na cidade acerca de temas, então, no meu caso, imigração, no caso do Lucas, escravidão, a gente se deparou com um problema ali. A gente não tinha trabalhos recentes, com novas abordagens, como é o nosso subtítulo, mas a gente não via esses trabalhos. Alguns temas, inclusive, não se tinham abordagens em relação a isso. E ficou na nossa mente até que a gente se formou e veio o convite. Lucas tinha uma ligação para mim. Falou assim, amiga, porque além de colegas de trabalho, nós somos muito amigos, né? Então, ele me ligou e falou, amiga, tem uma proposta muito audaciosa para te fazer, porque eu sozinho não vou ser capaz. Eu preciso de ter alguém comigo para botar essa ideia para frente. Ele falou, não dá para falar por telefone por você. Você tem que vir na minha casa para a gente conversar. E aí foi nessa reunião que a gente decidiu que essa obra que vocês estão vendo iria nascer, né? É uma obra robusta e eu acho que ela preenche lacunas que existiam na história da cidade. E eu me identifico muito quando vocês falam nessa questão da idade e dos desafios que a gente está pronto para encarar. E eu acho que, sendo
pessoas recém-formadas, acho que a gente pensa muito mais no que pode ser feito do que os obstáculos que a gente vai encontrar. E acho que esse é um ponto muito a favor, porque a gente tem muita energia e consegue colocar em prática os projetos que a gente visualiza. E como a gente está vendo, é um livro muito robusto, como eu falei para vocês. Vocês falam muito no livro sobre disputas de narrativa na cidade. A Natália tem um trabalho todo voltado para a imigração portuguesa, para a colonização da cidade, e o Lucas para a memória negra. Então, como é que vocês trabalham essas duas temáticas dentro da obra? Quais recortes que vocês usaram para o livro? E interessante também falar que alguns autores que vocês convidaram quiseram escrever artigos inéditos para o livro, que era algo que vocês não estavam esperando. Vocês fizeram um convite, inclusive, para que eles publicassem artigos já escritos. Exato. Então, como é que foi essa surpresa de receptividade? Não, eu acho que ainda sobre essa ideia do ímpeto, né? Alguns dos convites, né, Nath, eles aconteceram muito em função desse, assim, olha, a gente não tem nada a perder, a gente já não tem a pessoa no livro, então vamos convidá-la. Se ela falar não, a gente já está na mesma. E a coisa foi acontecendo, né? Como você disse, nesse primeiro momento, a ideia, como a gente não tinha recurso para, logo de cara, financiar o projeto, a ideia era o convite para pesquisadores que já tinham pesquisas já concluídas, principalmente sobre Petrópolis, e que contribuíssem com um texto que, na verdade, era um texto que já estava ou nas suas teses, ou nas suas dissertações, e por aí vai. A coisa foi caminhando de um modo que a gente não esperava, que os autores, por exemplo, a própria Edmênia de Lima Martins, é a professora emérita da UF, tem um texto muito importante sobre industrialização aqui em Petrópolis. É um texto que eu costumo dizer que, a partir do livro dela, que é um livro de 84, várias outras pesquisas sobre industrialização acabaram surgindo e, inevitavelmente, qualquer pesquisa sobre industrialização em Petrópolis passa por esse texto da Edmênia. Falei assim, Natália, acho que a Edmênia como prefácio, né, seria maravilhoso, coisa e tal. E a Edmênia, não, eu quero escrever um texto, um capítulo. Para nossa surpresa, a ideia era, então vamos pegar um texto que você já tenha trabalhado, talvez, a gente tinha pensado até uma própria reedição daquele livro dela, mas, para nossa surpresa, ela entrega um texto inédito, com fontes inéditas que ela não tinha... aliás, é até um pouco fora do que ela falava. Ela traz um texto para a gente sobre a vinda da capital no período da Revolta Armada para Petrópolis, ou seja, Petrópolis foi capital da província do Rio de Janeiro durante um tempo, na Primeira República, e a coisa foi caminhando, né? Mas sobre essa ideia de trabalhar essas disputas de memória, Carol, eu acho que claro que existe um núcleo duro do livro, que é Petrópolis, mas existe um conceito que é muito norteador no livro, né? Que é a ideia das disputas pela memória e a ideia das políticas de memória e de entender Petrópolis como uma cidade que vive e que se constituiu e que se forjou a partir disso. É entender que há enfim, há grupos na cidade com uma nostalgia de um tempo que não existe mais. Isso a gente fala, por exemplo, na própria introdução do livro, né? Petrópolis é um sonho perdido de uma Europa nos trópicos e que se perdeu no tempo. Então, o que a gente vê é uma classe média falida que tem falta de algo que não existe mais e de uma ideia de monarquia que efetivamente quase que não aconteceu. Então, como pensar a nostalgia de um império, a nostalgia de uma monarquia na presença da República? Então, esse foi, talvez, a nossa grande sina no livro, né? Então, a própria introdução, que a gente dá como título Deslendo a Cidade, traz essa provocação, né? Tá que desler algo não há, ontologicamente, não, mas é uma grande provocação. Para entender a cidade é preciso deslê-la. Para entender a Petrópolis é preciso se despir do que a gente já sabe sobre ela, para a gente começar a aprender sobre o que de fato se constituiu o território e como que a gente chega até aqui e por aí vai, né? Mas, e daí, eu lembro, quando, né, Nath, quando a gente começou a pensar o projeto, que a ideia da memória, da disputa pela memória, seria o grande objeto do projeto, até em função daquele trabalho que nós fizemos em 2019. Né? Em 2019, eu e o Lucas, nós estávamos na graduação ainda, a gente desenvolveu um trabalho que era justamente
a disputa entre monarquia e república a partir de dois monumentos históricos, né? 2 patrimônios históricos, que era o Museu Imperial e o Palácio Rio Negro, que seria, né, o Palácio Rio Negro, onde os presidentes passaram aqui os seus verões, né? A lógica dos verões continuou, mas em outro momento político, né? Então, assim, a partir disso, a gente já começou a questionar, a fazer essa releitura do nosso entorno, da nossa cidade. Então, assim, como o Lucas disse, a ideia da memória também traz, atrelada a ela, a ideia de identidade. Então, que memória que a gente está trazendo? Que identidade de Petrópolis a gente está querendo transmitir? Qual é o leitor que vai ter acesso ali? Ele vai se identificar com o quê? Então, a gente tinha muita preocupação com isso, porque essa ideia, né, de a Petrópolis imperial e tudo, ok, ela cola muito bem para o sentido turístico, para outros sentidos, ok, mas quando a gente vai para os subúrbios da cidade, então, os bairros que compõem, né, porque Petrópolis não é só o centro histórico, é muito mais, a gente vê uma dificuldade dessas pessoas se reconhecerem na própria história do município. Então, essa memória também nos é muito cara, né, na ideia de fomentar, né, que a gente fomenta no livro. Então, e justamente, eu acho que estava atrelado também com a minha trajetória e com a trajetória do Lucas. E aí queria que você falasse sobre o Caxambu, que é o lugar em que você nasceu, cresceu. Caxambu é uma zona rural daqui de Petrópolis. Temos ali Raquel, guia de turismo, que é moradora também. Sim. E é uma área que está muito próxima do centro da cidade, mas que tem uma realidade completamente diferente. E a Natália tem um carinho muito grande pelos moradores, pela prática da história oral. Sim, então, como é que você conseguiu recolher esses depoimentos e tecer essa história que também integra a história de Petrópolis, mas que não é tão conhecida? Perfeito. Bom, é isso, eu sou moradora do Caxambu, mais ou menos, né? Na verdade, eu sou moradora do Bela Vista, mas no meu trabalho eu compreendo tudo enquanto comunidade de Santa Isabel, por uma questão identitária e tudo, mas sempre convivi no Caxambu, sempre estive presente ali. E eu sou também de família imigrante, então, óbvio que a imigração ali tem um lado afetivo comigo. E os meus pais são agricultores familiares. Eu acho que esse é o grande ponto, grande virada para mim. Porque o Caxambu, e principalmente essa parte de Santa Isabel, majoritariamente é de agricultores familiares, que quando a gente fala agricultura, as pessoas já acham que é os grandes latifúndios, né? Aquela ideia meio de plantação de soja. Não, é agricultura familiar, né? Pequenas propriedades e tudo. E eu comecei a ver que tinha muita história ali meio que escondida, tá? A partir da vivência com os meus avós, que eram imigrantes portugueses, tudo. E aí eu fui começar, quando eu entrei na faculdade, eu comecei a pesquisar sobre, e era isso. Não se tinha informações sobre essas pessoas não existiam para a história local. Há, sim, citações em textos de floricultores e pessoas que plantam flores no Caxambu. Era mais uma citação muito geral, você não tinha informações profundas acerca de como se formou, o que é aquela região, quais as origens dela. E, quando eu falo origens, não é só origens da imigração portuguesa, especificamente, que eu trabalho, mas a origem de como se deu, né, aquele espaço. E aí eu me deparei com a metodologia de história oral, que eu acho uma metodologia, sim, riquíssima. Eu sou suspeita para falar sobre, porque, principalmente em Petrópolis, a gente tem a oralidade muito forte. Então, os conhecimentos que a gente tem de muitas coisas que aconteceram aqui, a gente não tem registro físico, né? Não tem documentos sobre. Então, a gente depende dessas memórias, das memórias de quem viveu, de quem estava ali naquele momento, de quem pode testemunhar, né, aquilo. Então, eu comecei a fazer essas séries de entrevistas, muitas delas,
que comporam a minha dissertação e agora vão compor a minha tese. E, principalmente, eu comecei a despertar um interesse muito grande pelas zonas rurais de Petrópolis. Então, seja o Caxambu, Bonfim, a gente tem a região lá do Vale das Videiras, Facão ali, que é uma região que muita gente descola de Petrópolis, mas é Petrópolis. Ali, o próprio Quilombo da Tapera, que é considerado uma região rural, né, quando você coloca. Então, assim, são essas áreas me despertaram o interesse, porque a gente tem, de acordo com o censo de 2022, mais ou menos, a gente tem cerca de 14 mil pessoas moradoras em zonas rurais em Petrópolis. E a gente tem pouquíssimos trabalhos sobre. Quase nada. Né? Quase nada sobre. Então, isso foi um Já caminho. vou aproveitar para indicar para o público, então, a série documental Por Petrópolis, Isso aí. que é uma série que eu tenho tido o prazer de desenvolver com a Associação SOS Serra. É uma série que, a cada episódio, a gente conta a história de um bairro diferente da cidade e que teve, no seu segundo episódio, a narrativa do Caxambu contada. A Natália foi entrevistada, a Raquel também. Então, é um documentário que trata dessas regiões que, às vezes, os petropolitanos desconhecem. São imagens lindíssimas, depoimentos muito especiais. Sim. E relatos, como você falou, de testemunho, de famílias que relatam o que as famílias encontraram dificuldade quando chegaram, quais eram as condições da vinda de Portugal para cá. Porque quando a gente fala de imigração, a gente também tem aquela tendência a pensar no imigrante que enriqueceu, o imigrante que é, tipo, o grande comerciante. Tudo, a gente nunca atrela muito essa visão da imigração para o sujeito que, na verdade, estava saindo do seu território por conta de pobreza, fome, uma tentativa de sobrevivência em outro território, como a gente vê hoje nas migrações, né? Migrações forçadas que a gente encontra hoje na contemporaneidade. É um processo muito parecido. E aí, no documentário, só um gostinho, é que a gente fala sobre a produção, inclusive, de castanha portuguesa no Caxambu. E os petropolitanos não sabem que a gente tem produção de castanha portuguesa aqui. Então, isso é uma riqueza. Exato. Por outro olhar. Isso. E depois do lançamento, vocês receberam vários convites para levar o livro para as escolas. Vocês integraram um processo de capacitação de professores na escola Leonardo Boff. E queria saber como é que tem sido esse processo de acompanhar a transformação dos professores e alunos que estão em contato com a obra. Como é que isso já tem provocado mudanças dentro da grade curricular aqui na cidade? Então, a gente, quando nós pensamos o livro, na verdade, o livro, lá atrás do projeto, era um produto direcionado para professores, principalmente, né, Natália, e para estudantes de história, porque a gente queria mostrar como que pesquisar Petrópolis poderia ser muito prazeroso. E é possível a gente identificar uma série de novos temas, enfim, novas abordagens e de descobertas que estão muito próximas a nós, para estudantes de história. O livro foi tomando um outro caminho. E ele foi ocupando espaços que a gente, de fato, não esperava, né? Então, por exemplo, esse primeiro lançamento que nós fizemos no Museu Imperial em fevereiro, foi um lançamento que nós tivemos mais de 300 pessoas num espaço que nem 300 pessoas cabia. E, enfim, entre alunos, professores, enfim, o pessoal do movimento social, isso foi muito bom para a gente. O projeto inicial era, de fato, esse, fazer um projeto de formação extensiva e ostensiva nas escolas, com professores, com exemplares destinados para as escolas, mas a gente, infelizmente, não conseguiu alcançar ainda a ideia inicial em função de uma série de, digamos, desafios, obstáculos. Digamos assim. Enfim, há, por exemplo, uma cota de livros que é um exemplar, pelo menos um exemplar para cada escola municipal que tenha disciplina. É porque a impressão foi feita junto da prefeitura. Exato, isso é importante, porque naquele momento inicial do projeto a gente não tinha R$1. Então, assim, como vamos imprimir um livro, né? Como vamos revisar e editar tamanho, um né? livro? Que não é barato. E daí, em 2023, nós chegamos à época para a Secretaria de Cultura e propomos o projeto. Com muita força e perseverança, a coisa aconteceu. E então havia esse acordo, enfim, dos livros
da entrada dos livros nas escolas. Porque é isso, a Petrópolis, a rede municipal, há uma disciplina que hoje mais atrapalha do que ajuda, porque ela mostra uma Petrópolis, essa Petrópolis que a gente está combatendo no livro, né? Essa Petrópolis que a gente está, de alguma forma, discutindo no livro. Então, a ideia era apresentar o livro como um objeto pedagógico, objeto didático, se não para o aluno diretamente, mas talvez para os professores, né? E daí a gente encontrou alguns entraves na própria Secretaria de Educação, mas qual foi a nossa atitude imediata, né? Fazer exatamente esse trabalho de formiguinha nas escolas. Então, nós começamos, claro que nós temos os nossos trabalhos, temos as nossas pesquisas, então a gente não consegue fazer isso integralmente, né? Mas, por exemplo, esse mês estive no Colégio Estadual Cândido Portinari, Natália também já esteve em outras escolas, e fizemos esse circuito formativo na Escola Municipal Leonardo Boff, que foi maravilhoso, assim, que foi, na verdade, não só para a equipe pedagógica, mas principalmente para a comunidade, o que deixou a gente muito feliz, né? E o que a gente está identificando é isso, há uma procura muito grande, não só das escolas, mas principalmente da comunidade. E eu acho que o livro está conseguindo, de alguma forma, né, Nath, alcançar quem deveria, de fato, ser alcançado. E daí eu deixo já uma deixa, né? Escolas que tiverem interesse, por favor, entrem em contato com a gente. A gente tem uma página que é livro.petrópolis, que, na medida do possível, né, a gente vai estar atendendo essas escolas para a gente exatamente conseguir alcançar esse objeto primeiro do livro. Exato. Né, e, assim, só complementando rapidinho o que você está falando, a gente também está tentando colocar o livro em outros formatos, né? Então, assim, a gente cada vez mais acessar. A gente já tem a página no Instagram, que é uma forma digital de levar as informações que estão no livro, mas também a gente unindo tudo isso, então unindo formação dos professores, essa participação, essa entrada da obra no ambiente escolar, e esse envolvimento com a comunidade, a gente entrou em contato com o Colégio Dom Pedro II, o Colégio Estadual, onde eles têm o curso de áudio e vídeo, de audiovisual, e a gente está tentando aí fazer um produto junto com os alunos do ensino médio acerca do livro. Então, é uma tentativa também de fazer que se torne um outro produto. Porque hoje o livro ele segue formato acadêmico, são artigos acadêmicos, e a intenção dessa parceria com o curso do CENIP é justamente levar as histórias que estão reunidas aqui para o formato audiovisual, com a construção de um documentário, uma série documental. E nada mais interessante do que a gente chegar aos jovens pelos jovens, né? Então, eles fazerem a leitura deles acerca do livro e transformar isso em audiovisual e passar para frente. Não, sim, exato. E eu acho que a ideia é exatamente... eu me lembro quando a gente teve essas conversas com a equipe do CENIP, mas o que vocês esperam? Eu falei assim, não, eu quero saber o que os alunos esperam, né? Eu quero saber como que isso vai chegar nos alunos. E a nossa indicação, né, porque o livro, na verdade, são 24 textos, mas são 19 artigos inteiros, né? Fora a introdução, que eu acho que é um texto importante, prefácio, aqueles textos, enfim. E 5 textos da terceira parte, que eu sempre digo que, para mim, é uma das mais importantes do livro, que não existia no projeto inicial, que, enfim, mas com as fotografias do livro, por exemplo, a fotografia da capa, as fotografias, enfim, de segunda e terceira capas e por aí vai, falei assim, Natália, essas fotografias são muito potentes. Elas não podem estar no livro como meras ilustrações. Elas precisam virar o problema de alguma coisa. E daí surgiu essa ideia de, primeiro, pensar. Eu acho que inicialmente não era nenhuma parte do livro, né? Mas era pensar um pequeno texto de algum outro autor que falasse sobre aquela fotografia, seja ela da capa, da abertura da primeira parte, por aí vai. A coisa foi tomando um tamanho que, aliás, até aí que a Lilia Schwartz chega no projeto,
que resolvemos fazer a terceira parte. E essa terceira parte é a menor, né? Então, são textos curtos, textos de 1, 2 laudas, textos que têm essa ideia de, primeiro, introduzir ao projeto e problematizar de maneira definitiva essas imagens. Ou seja, de que maneira a gente consegue, e eu acho que vai um pouco ao encontro, vai absolutamente ao encontro da ideia da mesa. Como repensar a cidade, o nosso lugar, a partir não só do que nos atravessa, não só do que tem do nosso lado, mas sugiro a partir dessas imagens, a partir dessas fotografias. Então, como pensar a cidade a partir das fotografias que o livro traz? Então, a ideia da terceira parte, a cidade lida em imagens, parte um pouco disso, né? Então, eu sempre sugiro, comece a ler o livro pela terceira parte. E aí eu queria que você falasse sobre algumas fotos que são muito presentes e marcantes no livro, a começar pela de capa. Você faz toda uma leitura diferenciada a respeito dela, a forma como você a descobriu e o que você acha que ela transmite. Então, queria que você comentasse brevemente sobre ela. Não, essa imagem tem uma história curiosa, né? Porque essa imagem, na verdade, é uma fotografia do Klumb. O Klumb foi fotógrafo da Casa Imperial, ele fotografou Petrópolis por diversas vezes, né? E daí, eu lembro que eu e Natália, a gente já tinha essa ideia de fazer uma capa com uma fotografia aberta, e daí o diagramador histórica, né? e o capista, enfim, a partir da criatividade dele faria o que fosse em cima dessa. E a gente ficou com muita dúvida, o que fazer, qual fotografia, enfim. E daí eu falei assim, Natália, o que você acha dessa? Foi um chororô danado, ela chorava de um lado ou do outro, porque essa fotografia traduz a Petrópolis que nós defendemos. O que há nesse registro? Esse registro, gente, original, é um estereoscópico. São 2 imagens muito pequenas. É da Biblioteca Nacional. E daí, na verdade, são 2 imagens, não são imagens iguais, mas aparentemente são. É da década de 1850. Essa imagem é da cabeceira do Rio Palatinato, na Avenida do Imperador. Logo no princípio do que hoje a gente entende por Petrópolis, e por o conhecido pelos petropolitanos como Avenida. E o que tem nessa imagem? Um homem negro portando uma tiara na cabeça, que muito possivelmente fala sobre a nação de onde ele era, de África. Descalço. De pés descalços. Então, muito possivelmente, esse homem negro era um sujeito escravizado. Essa fotografia me conta uma Petrópolis que é formada, que foi forjada por mão de obra e tecnologia africana. E é essa Petrópolis que a gente está defendendo. É uma Petrópolis que traz outras raízes, uma Petrópolis que traz outras abordagens e que traz outros pensamentos. E que essa fotografia, na verdade, é Lilian Schwartz, que fala sobre essa fotografia, e ela coloca como título do texto Uma Petrópolis Africana. Então, como ler enfim, a cidade a partir das imagens? Mas eu acho que enfim. Tem uma foto que complementa muito essa, que são os trabalhadores próximo ali do prédio que a gente hoje conhece como Cefet. Não, total. É uma foto também fantástica. Depois, que a abertura, a gente pode até passar depois o a gente livro, pode passar. Sim. E o mais legal também dessa capa é que ele olha, né? Ele posa para ela. Então, também quando você encara a capa do livro, é meio que ele te indagando também, né? Pela Petrópolis, pela identidade dele, pela memória Exato. dele. Então, acho que também é muito significativo, né? E daí, a Carol fala dessa imagem, que é uma imagem também do Klumb, mas da década de 70, que abre a primeira parte do livro. Ela está um pouco desfocada aqui, mas é uma imagem onde traz trabalhadores ali nas margens do rio Quitandinha, né, já em frente, onde a gente entende por Cefet. A imagem que abre a segunda parte... Eu amo essa imagem. Foi uma super sacada, né, porque é isso, né, de novo, falando de que Petrópolis é essa que a gente está defendendo. É uma imagem de uma formatura de corte e costura, na verdade, possivelmente entre as décadas de 1930 e 1940,
de uma formatura de corte e costura do Sindicato de Trabalhadores Têxteis. Então, há algumas dezenas de mulheres nessa imagem com uma única mulher negra, né? E daí a Alessandra também faz como que essa imagem pode trazer uma série de discussões para a gente dessa Petrópolis feminina do século XX, né? A imagem que trabalha, por exemplo, a terceira parte, é uma imagem que, para mim, eu particularmente não conhecia, que traz um ângulo quase que inédito da Igreja de Nossa Senhora do Rosário, dos Homens Pretos, com a sua construção original. É uma imagem de 1889, do Marc Ferrez, de 1898. Petrópolis já era capital da província do Rio de Janeiro, durante esse período da Revolta da Armada, e daí o Felipe Graciano, que é um arquiteto muito, enfim, dedicado, interessado a pensar urbanismos, enfim, urbanidades e por aí vai trabalhar como que aquela edificação no meio dessa Petrópolis imperial representa, e que, muito coincidentemente, é próximo de onde esse sujeito está sentado, algumas dezenas de anos antes, um pouco mais de 30 anos antes. Então, o livro, por mais que ele tenha esse recorte temporal bastante amplo, com discussões temáticas, teóricas e metodológicas absolutamente diversas, e que, às vezes, você fica, não, mas espera lá, mas como que eles colocaram isso aqui? Ao fim e ao cabo, ele traz essa Petrópolis absolutamente complexa e que a gente precisa discutir, né? A gente não pode dar como um sinônimo de verdade, e a gente precisa escavar e continuar nessa investigação profunda, né? E vocês chegaram até a receber um feedback de uma pessoa do Cândido Portinari de que o livro hoje já faz parte da cabeceira dela. Isso foi tão bacana, né? De uma pessoa que já está ali envolvida com a obra e que tem consumido o livro a ponto de tê-lo como parte da rotina. E como vocês dois têm um envolvimento muito forte com imigração portuguesa, com memória negra, fico pensando se, além de livros, vocês pensam também na realização de eventos, de programações culturais. O que vocês acham que falta na cidade para trazer essa pluralidade de narrativas para a comunidade como um todo e não só para o meio acadêmico? Sim. Você quer começar, Lucas? Não, você pode começar. Então, tá. Por favor. Bem, eu acho que, assim, a gente tem... Quando a gente idealizou o livro, eu acho que foi justamente para abrir as portas para a gente pensar, porque eu acho que até então também a gente não parava para pensar sobre isso, sobre como que a gente pode levar cultura, levar a parte acadêmica toda, né, educacional, para essas outras áreas. A gente não se fazia muito esses questionamentos, né? Então, o livro também é um caminho que a gente sempre fala, é o primeiro passinho, é como se fosse um grãozinho ali para uma coisa muito maior. E eu vejo um caminho que é urgente, a gente levar... Porque, assim, Petrópolis já é muito cultural em muitos aspectos, então a gente tem vários eventos culturais, só que muito centralizados, né? O que eu sinto muita falta é de ver nos bairros, e o Lucas sabe disso, que eu sou uma defensora ferrenha da gente levar, né, para além do centro histórico, levar... seja eventos como esses, né, que a gente está falando sobre livro, literatura, sobre história, para esses bairros. Então, eu sinto muita falta disso, porque, assim, por mais que a gente tenha eventos, a gente tem vários problemas na cidade que impossibilitam a grande parcela da população chegar aqui. Uma delas é a tarifa do ônibus, né? Tarifa do transporte público, que não é barata. Se for uma família de 4 pessoas, 5 pessoas, para se deslocar, vão ter que investir muito dinheiro. Então, a gente tem que pensar todos esses parâmetros. E né? Esse foi um ponto que a gente, inclusive, ouviu muito no Caxambu, de moradores que, do local em que eles residem, eles não conseguem chegar no ponto de ônibus à noite, por exemplo. Exato. Então, até quando a gente fez o lançamento do documentário no Caxambu, alguns entrevistados não puderam participar porque, para eles voltarem para as suas respectivas casas, era um percurso perigoso, você não teria condições financeiras. Exatamente. Então, pensar... são vários fatores que vão para além da gente querer montar, né? A gente tem que pensar em várias esferas públicas. Então, assim, também ir para outros distritos da cidade. Então, assim, a gente tem distritos mais afastados, onde a gente inclui Pedro do Rio, Correias, Posse,
todas essas regiões que dificilmente, né, eles conseguem ter acesso a eventos tão ricos como esse. Então, acho que também é a gente pensar uma Petrópolis grande, né? É uma cidade enorme. E descentralizada. Descentralizada. Assim, eu lembro quando nós pensamos no livro enquanto um produto, ainda falei que, Natália, a gente precisa fazer alguma coisa para a posteridade. Precisamos trabalhar a posteridade. De que maneira nós vamos pensar um produto que não seja efêmero? Vamos produzir um livro. Aliás, vamos aprender a produzir um livro. E é isso que nós fizemos, né? E daí a nossa ideia é sim pensar, por exemplo, eventos em torno dele. A ideia é muito, eu quero muito levar para o audiovisual, mas o meu sonho, eu sempre digo, né, é uma série documental efetivamente com todos os autores, onde a gente discuta, enfim, os temas que esses autores trazem e por aí vai. Projetos futuros, desde o lançamento, já há uma demanda da própria comunidade para o segundo volume do livro, e a gente tem pensado muito nisso, né, Nath? Mas digamos que o projeto imediato seria a reedição deste livro, né? Então, a gente está pensando a procura de editoras, até que facilite essa distribuição, né, porque o livro saiu via Instituto Municipal de Cultura. Então, a nossa ideia agora é pensar a reedição do livro para que no futuro próximo a gente possa, portanto, enfim, pensar esse segundo volume, né? E uma coisa que o livro traz, Carol, é uma... E não era a nossa ideia primeira. Ele traz uma proposta metodológica para análise de história das cidades, né? Então, assim, nós já tivemos, Nath, professores de outras cidades que procuraram a gente e falaram assim, Lucas, olha, explica para a gente como é que a gente consegue fazer isso para cá, como é que a gente consegue trazer, replicar esse modelo. Isso é muito legal, porque eu tenho o pessoal do Noroeste Fluminense, então, das regiões como Angra dos Reis e afins. Eles entraram justamente em contato comigo, inclusive para eu e o Lucas fazer reuniões com eles para poder passar, porque eles queriam fazer uma ideia semelhante lá, né, reunir esses pesquisadores e fazer uma obra semelhante. Então, assim, o que nos surpreendeu por ser, eu acho que é isso, o produto ganhou uma outra vertente que não era o planejado. É só para complementar. Não, exato. Assim, quando o livro estava recém-publicado e a Universidade Estadual do Tocantins procurou a gente, não, vamos conversar, a gente precisa conversar, a gente precisa entender como que aconteceu isso. E, enfim, grupos da UF, né, Nath, também chegou a procurar a gente. Então, assim, é um projeto muito potente para ser desdobrado, né? E é o que a gente fala no livro. Esse primeiro produto é literalmente o primeiro produto de um projeto maior, né? E que precisa continuar, ele precisa ser continuado. Lembro bem quando quando a gente participava de mesas, coisa e tal, mas vocês deveriam ter falado isso, vocês deveriam ter falado aquilo. Não tem como falar sobre tudo. E daí a gente, de fato, precisa recortar algumas coisas, né? Mas, principalmente, congregar outros temas outros, que traga principalmente essa complexidade da cidade e, enfim, não só que se apresenta hoje, mas que veio se apresentando na história, em outros momentos, em outras ocasiões, em outros volumes, né? E eu queria abrir agora um espaço para quem quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, que tenha, de repente, alguma dúvida com relação ao que foi exposto aqui. Como o Lucas falou, esse é um projeto, na verdade, que está em andamento. Então, quem quiser apoiar o projeto, consegue acessar o perfil livro.petrópolis ou até abordar Lucas e Natália agora na saída da mesa. Eles trouxeram alguns exemplares, tem também a Bolsa, que é uma forma de contribuir com as pesquisas futuras. E é um projeto que em muito pouco tempo já tem rendido muitos frutos, como você falou. O livro foi lançado em fevereiro, tem menos de um ano, e já tem tomado grandes proporções. Não, total. Então, gente, alguém queira... Tem algum microfone para... Produção. Temos ainda 8 minutinhos. Dá para a gente pelo menos para uma pergunta.
Boa tarde, né? Boa Isso. tarde. Eu quero parabenizar o trabalho do Lucas. Meu nome é Adriana, sou professora da Rede Municipal de Ensino e trabalho no HGPT. E comecei o meu trabalho com o Lucas. Né? A minha turma de 9º ano, o Lucas foi tema da minha prova, dos meus alunos de 9º ano, e eles me perguntaram, professora, esse homem está vivo? Ele está vivo, né? Porque quando fala história, pensa que não está vivo. Então, Lucas, foi maravilhoso, né? Eu retornei aos bancos escolares e retorno à história do negro nessa cidade. Porque, geralmente, os livros contam a partir dos imigrantes europeus. E eu comecei com a questão dos povos coroados, vinha contando a história do negro e trouxe o trabalho do Lucas para dentro da sala de aula. Como ele disse, é muita resistência para trabalhar a história do negro na nossa cidade. Muito obrigado por ajudar a desconstruir essa história eurocênica na nossa cidade. Muito obrigado. Adriana, eu fico muito feliz, assim, você está no meu texto, no livro, você sabe disso. No último parágrafo do meu texto, eu falo e cito alguns nomes de pessoas negras na cidade e marco como essas pessoas negras traduzem a história de Petrópolis, né? E daí, quando a Adriana me mandou que eu fui tema real, assim, questão de prova da turma dela, eu mandei logo, acho que eu não te falei isso, eu mandei para minha orientadora lá na UERJ, ela falou assim, Lucas, alcançou o objetivo, ou seja, você se entrou na educação básica, o objetivo da pesquisa está literalmente alcançado, né? E eu acho que é isso, né? Eu pesquiso sobre os movimentos abolicionistas, enfim, agências de pessoas negras escravizadas aqui em Petrópolis no século XIX, e eu acho que a gente tem muito a fazer, né? Tem muito a fazer, tem muito a contribuir, tem muito a mostrar como a cidade de Petrópolis é uma cidade complexa, é uma cidade que, se a gente não se colocar, a gente, de fato, desaparece, né? E a gente precisa, de uma vez por todas, falar um pouco sobre a gente e falar um pouco sobre como que a gente consegue traduzir o lugar onde a gente está, né, Adriana? E conto com você para a gente fazer isso. Muito obrigado. Bem, Lucas e Natália, né? Vocês estão de parabéns, eu estou aqui babando, 2 jovens, muito bom. Eu sou eu sou do Rio de Janeiro, mas há 10 anos eu moro na região serrana de Nova Friburgo. E é muito legal que lá também está acontecendo o mesmo movimento, não dessa forma organizada que vocês estão fazendo, com um livro maravilhoso como esse, né? Mas estão, assim, os negros e os indígenas estão se colocando com visibilidade para mostrar que eles fazem parte, sim, da colonização daquela cidade, que não foi feita só por europeus, né, suíços, portugueses, não, que o negro e o indígena participaram e continuam participando, está ganhando muito corpo. Eu espero que essa seja uma tendência nacional, assim, e que vocês possam levar isso também para outros lugares, atendendo esses convites. Eu fico muito honrada e muito feliz por ver vocês assim fazendo esse trabalho, tá? Parabéns. Obrigado. Eu diria que africanos e indígenas fizeram o país, né? Eu acho que agora o que a gente está fazendo agora aliás, o que a gente está reafirmando, porque, por exemplo, Manuel Quirino disse isso, fez um texto maravilhoso na transição do 19 para o 20, já dizia isso. Por que a gente não aprendeu lá atrás, né? Ele falou o colono preto como fator da civilização brasileira, ou seja, ele coloca o africano como o colonizador, e ele que civilizou o país. E isso é muito forte, e ele está dizendo isso na transição do 19 para o 20. E a gente ainda está, enfim, tentando trabalhar, mas é isso, é um trabalho que a gente precisa insistir e persistir. E eu quero fazer só um acréscimo à sua fala,
uma indicação de leitura de um autor daqui de Petrópolis, que vai lançar um livro no sábado, se não me engano, que é o professor Bernardo Vieira. Ele é professor da UERJ aqui em Petrópolis, de desenho à mão livre, e ele produziu um livro de quadrinhos, O Sertão Coroado. E é um livro todo... Ai, isso mesmo! Parece até que é combinado, gente, mas não foi. Foi hoje, então, o lançamento. O livro é todo ilustrado por ele, roteirizado, e ele fala sobre os indígenas coroados, e ele traz episódios da história brasileira para esse livro. Então, a prisão a Inconfidência Mineira, então, assim, toda essa história brasileira ilustrada por ele. Eu achei esse livro uma obra-prima. Gente, o tempo está quase extrapolando. Mais uma perguntinha para fechar. Tem mais uma. Meu nome é Jorge Arruda, minha esposa me antecedeu, a gente é de Cordeiro, né, próximo a Friburgo. Eu quero parabenizar a dupla, né, porque esse trabalho, ele traz uma coisa que pouco brasileiro usa, que é a memória. E a memória gera resistência, né? E esse trabalho de vocês, e que está só começando, porque se falou aqui em a região arredores, né, de Petrópolis, né? Então, eu acho que isso aí me levou a uma frase que eu vi em 79, nas conclusões de Puebla, que ou você faz a história, ou outros a farão contra vocês, né? Então, isso é uma frase de 79, se não me engano, dita por amigo meu de longa data, Dom Clemente Snardi. E isso deixa a gente muito feliz de ver jovens, né? Você falou em 20 e poucos anos, né? 27. Pois é. Então, imagina o que vocês farão para mais 50 anos, né? Então, vocês estão de parabéns, ouviu? Muito obrigado, querido. Carol. O Lucas e a Natália, muito contagiados aqui pela energia de hoje, eles querem sortear um livro. Então, a estratégia que eles propuseram foi saber se alguém faz aniversário esse mês. Esse mês? Temos ali. Temos uma. 2. Mas aí... Eu faço, mas eu já tenho o livro. Ele já... Mas quem levantou a mão primeiro foi ela ali. Já tem ela também? Já tem. Gente, meu então, Deus, gente. Vamos pensar em outras Vamos pensar numa estratégia. Aniversariante também do mês. Então tem ali atrás. É aniversário do mês. Tem mais alguém, gente, ou não? Zé Maria? Vale semana que vem? Vale semana que vem. Tem 2 exemplares? Tem 2 exemplares. 2 exemplares. Então, aí eu acho que já... Então temos 2. Nós trouxemos exemplares suficientes. E aí eles fazem com a dedicatória. Sim, aí é só ficar pertinho que a gente... Isso, a gente chegou ao fim do nosso painel aqui na Flipetrópolis. Quero agradecer a organização pelo espaço, pela oportunidade de falar sobre esse assunto tão importante e valioso para a nossa história, que é a preservação da memória, que é ressignificar a nossa história. Lucas, muito obrigada. Natália também. Carol. Eu que agradeço. Considerações finais? Bom, pessoal, muito obrigado. A curadoria do evento, a Flipetrópolis não pode acabar na cidade de Petrópolis. Nós, enquanto petropolitanos, eu, como petropolitano de título, né, porque não nasci aqui, vim para cá, mas a gente precisa reivindicar esse evento como patrimônio da cidade. A gente não pode deixar esse evento morrer e é sempre um prazer participar. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigada, gente. Obrigada mesmo.